Filhotas, bem-vindos ao canal Física em Foco. Bem, como vocês sabem aqui, a gente resolve a prova de Física do Enem para vocês. E agora a gente vai dar continuidade aqui na nossa playlist, né, sobre a prova do Enem de 2024, tá? Caderno de cor amarela. E hoje, no nosso vídeo anterior, a gente resolveu a questão de número 103. Hoje a gente vai resolver a questão de número 104, beleza? Novamente, prova do Enem do ano de 2024, caderno de cor amarelo. Então, bora dar continuidade aqui. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém um circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. Então, bora para a nossa leitura aqui. Olha só, observe essa figura aqui embaixo, beleza? Então, isso aqui é o circuito que o nadador vai ter que fazer em sentido anti-horário. Então, ele vai ter que nadar de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 1. Beleza? Então, voltando aqui. As 4 boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC. Então, isso aqui, VC, é a velocidade da corrente marinha, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores VN dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Então, olhando para a figura, o que a gente tem? O nadador, ele vai sair aqui de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, beleza? E de 4 para 1 aqui em sentido anti-horário, fechando o circuito. Sendo que, durante todo o circuito, a velocidade do nadador, né, VN, a velocidade do nadador, observa que isso aqui é uma velocidade aqui vetorial, ela é de 50 metros por minuto, né? Essa informação foi dada para a gente bem aqui, olha, 50 metros por minuto. Então, 50 metros por minuto. Além disso, nos trechos de 1 para 2 e de 2 para 3, o nadador vai ter que nadar na direção desse vetor VN aqui, beleza? E por que ele vai ter que nadar na direção desse vetor VN? Porque durante todo o circuito vai ter uma corrente marinha, né, que aponta aqui na direção do vetor VC, beleza? Então aqui, ó, VC, isso aqui é uma corrente marinha. E a intensidade desse vetor VC, que é o vetor da corrente marinha, é de quanto? É de 30 metros por minuto. Beleza? Essas informações foram dadas para a gente. E aí, além disso, a gente tem aqui, né, o comprimento de 1 para 2 é igual de 3 para 4, que é 800 metros. De 2 para 3 e de 4 para 1 é de 400 metros. Beleza? Aí a pergunta é a seguinte, né? Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova? Eu quero que você preste atenção aqui, o seguinte, ele pede pra gente o tempo que o nadador leva para fazer todo esse circuito em minutos, tá? E aí, as velocidades, elas nos foram dadas em metros por minuto, beleza? Então, como a resposta está sendo pedida em minutos e a velocidade foi dada em metros por minuto, a gente não precisa fazer transformações de velocidade. Por exemplo, botar essa velocidade em metros por segundo ou em quilômetros por hora. A gente vai deixar em metros por minuto, porque
o tempo que ele pede é em minutos e as distâncias que nos foram dadas é em metros. Então, tá tudo certinho já. Beleza? E aí? Agora, a gente vai ter que resolver esse probleminha, tá bom? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui, no circuito de 1 para 2, eu vou desenhar o circuito de 1 para 2 aqui, né? Então, 1, né, para 2. Lembrando que a gente quer calcular o tempo. Então, de 1 para 2. Ixi, ficou feio. Deixa eu melhorar aqui. Né? Aqui no circuito de 1 para 2. Beleza? Então, o nadador sai de 1 para 2. Lembrando que essa distância aqui é de 800 metros. Beleza? E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que de 1 para 2, o nadador ele tem que nadar na direção do vetor Vn. Beleza? Vn. Por quê? Porque ele precisa compensar a corrente marinha, que é dada pelo vetor Vc, que aponta para baixo durante todo o percurso. Então aqui a gente tem o vetor Vc, que é justamente a corrente marinha, Vc. Beleza? Então, se eu quero calcular o tempo que o nadador gasta para sair de 1 para 2, né? O tempo que o nadador gasta para sair de 1 para 2, o que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, que velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza? Então, o tempo, né, o intervalo de tempo gasto, nada mais é do que ΔS sobre V. Beleza? Então, removendo aqui, o que a gente sabe é isso aqui, olha, a gente sabe que velocidade, que o tempo, né, que o intervalo de tempo vai ser a distância percorrida dividida pela velocidade. A gente sabe, por exemplo, que a distância percorrida de 1 para 2 é de 800 metros. Beleza? Agora, qual é a velocidade? Né? Então, o que a gente tem que calcular aqui é a velocidade do nadador. E é isso que a gente vai fazer agora. Qual é a velocidade do nadador? Né? Então, obviamente que a velocidade do nadador vai ser essa componente de vetor aqui, certo? Agora, observa o seguinte, filhote. Quanto é que vale Vn? Vn vale 50, né? Então, lembra, isso aqui a gente tem que calcular isso aqui, né? Que é a velocidade vou chamar somente de V, que é a velocidade que o nadador tem nessa direção aqui. Observa, quanto é que vale Vn, né? Eu vou apagar aqui e vou colocar os valores. Vn vale 50 e Vc vale 30. Isso aqui, obviamente, é um triângulo retângulo. Observa, 30, 50. Isso aqui é um triângulo pitagórico. Então, se aqui vale 30, aqui vale 50, aqui vale 40, tá? Né? Lembra lá do triângulo pitagórico? 3, 4, 5. Beleza? Então, a componente da velocidade que o nadador tem na direção de 1 para 2 é 40, tá? Simplesmente porque isso aqui é um triângulo pitagórico. Então, de imediato, o que a gente tem é o seguinte, que o intervalo de tempo, né, vai ser a distância percorrida, 800 metros, dividido pela velocidade, que é o que? 40 metros por minuto, tá? 40 metros por minuto, então, por 40. Quando você faz essa conta aqui, né? Ó, 0 corta com 0. 8 dividido por 4 dá 2, né? Acrescenta o 0 que ficou ali. Então, o tempo foi de
20 minutos, né? E que tempo é esse? Isso aqui é o intervalo de tempo que ele gasta para ir de 1 para 2. E esse tempo foi de 20 minutos. Beleza? Olha só, filhote. Concorda comigo que quando ele volta, né, aqui no percurso superior, a gente vai pular o percurso 2, 3, depois a gente volta para ele. No percurso 3, 4, os dados são exatamente os mesmos. Então, Vn aqui valendo 30, Vn aqui valendo 50, a gente vai ter bem aqui Vc, que é a velocidade da correnteza, valendo 30. Então, a velocidade do nadador aqui vai ser 40 também. E aí, a distância percorrida é a mesma, beleza? Então, o tempo gasto de 3 para 4 também vai ser 20 minutos. Então, aqui a gente já matou dois trechos do problema rapidamente, tá? Então, de forma análoga, né? Então, o intervalo de tempo gasto de 3 para 4 também é o quê? 20 minutos. Beleza? Agora, falta para a gente calcular o tempo gasto no intervalo 2, 3 e no intervalo 4, 1. Beleza? Então, vamos calcular agora nesses intervalos. Olha só. No intervalo 2, 3, né? Então, eu vou fazer aqui mesmo e vou manter aqui somente os resultados, tá? E a nossa formuletazinha. Eu vou apagar aqui esse esqueminha, que o que a gente vai usar agora é outro. Então, vou pegar aqui a nossa fórmula para o tempo, né? Que saiu da fórmula da velocidade. E os tempos gastos aqui no intervalos, no trecho de 1 para 2 e também aqui no trecho de 3 para 4. Vou reservar esses dados bem aqui, que no final a gente vai somar todo mundo, né? Somar todos os tempos. Beleza? Filhote, preste atenção. No intervalo 2, 3, então no trecho 2, 3, que é esse trecho aqui, olha, eu vou desenhar ele aqui separado. No trecho 2, 3, lembra, qual é a velocidade do nadador durante todo o percurso? Né? Durante todo o percurso, a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto. E nesse trecho aqui, de 2 para 3, beleza? O nadador, a velocidade do nadador aponta para cima. Então, a gente tem aqui Vn igual a 50 metros por minuto. E aqui, a velocidade da correnteza aponta para baixo, tá? E essa velocidade da correnteza a gente já sabe que vale 30 metros por minuto. Então, isso aqui é um problema de velocidade resultante, né? Qual é a velocidade resultante? Né? Que vai ser a velocidade resultante, que é um vetor. Então, é o vetor maior menos o vetor menor. Então, isso aqui é 50 menos 30. Então, a velocidade resultante aqui é de 20 metros por minuto. Beleza? Então, na nossa formulazinha lá pro tempo, qual é o intervalo de tempo gasto? ΔT, novamente vai ser ΔS por V. Então, ΔT 400, ΔS é 400 metros, e ele faz isso com uma velocidade de 20 metros por minuto. Então, olha, corta 0 com 0, 40 dividido por 2 dá 20 minutos. Então, esse ΔT aqui, que é o tempo gasto de 2 para 3, vale quanto? Vale 20 minutos. Beleza? Entendeu? Ótimo. Então, vou apagar aqui. E vou guardar essa informação aqui pra gente. Então, o tempo de 2 para 3 é de 20 minutos. Agora,
você poderia pensar que, como de 1 para 2 o tempo gasto é o mesmo tempo de 3 para 4, de 4 para 1 deveria ser o mesmo de 2 para 3. Só que isso é um erro. Por quê? Bora ver. De 4 para 1, no intervalo de 4 para 1, acontece o seguinte, né? 4 para 1. Eita, como é bom de desenho. Então, bora lá. Então, quando o nadador sai aqui da posição 4 para a posição 1, ele nada para baixo, né? Nessa direção da nossa seta. Aqui, nesse caso, a velocidade do nadador é para baixo. Então, eu tenho aqui uma velocidade de 50 metros por minuto para baixo. E a correnteza, né? O VC também é para baixo. Beleza? De forma que, nessa situação, filhote, a velocidade resultante aqui vai ser a soma das velocidades. Vai ser, sim, porque elas apontam na mesma direção. Vai ser 50 mais 30. Então, a velocidade resultante aqui vai ser de 80 metros por minuto. Beleza? E aí, dessa forma, olha só. A gente já sabe, por exemplo, que o tempo é ΔS sobre V. Então, o ΔS continua sendo 400 metros. E agora, a velocidade é de 80 metros por minuto. Olha, corta 0 com 0, 40 dividido por 8. Se você fizer essa continha aí, você vai ver que esse ΔT ele é de apenas 5 minutos. Então, para ir de 4 para 1, como ele nada a favor da correnteza, ou seja, a correnteza ajuda o nadador, ele gasta um tempo menor. E esse tempo é de apenas 5 minutos. Então, isso aqui é o tempo, né? É o intervalo de tempo para ir de 4, da boia 4 para a boia 1. 4 para 1. 5 minutos. Beleza? Então, novamente, armazenando aqui os nossos resultados, a gente tem o seguinte. E aí, o que é que ele pede? Ele pede o tempo total de prova. O tempo total de prova nada mais é do que a soma aqui, olha. Né? Mais. Né? 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 65 minutos. 65 minutos é o tempo total de prova. E onde a gente acha essa alternativa? Na letra B. Então, o gabarito, letra B. 65 minutos total de prova. Filhote, é isso, beleza? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido, tá? Agora, o gabarito, letra B, 65 minutos. Agora, filhote, presta atenção. Quando a gente fez aqui, né, eu vou fazer aqui a questão novamente de um jeitinho um pouco diferente. Olha só. Então, vou apagar aqui essas continhas. Imagina que lá no começo do problema, tá? Que lá no começo do problema, quando a gente foi calcular aqui a primeira velocidade, tá? A velocidade que o nadador teve para ir de 1 para 2, tá? Então, eu lembro, eu fiz esse esqueminha aqui com vocês, né? 1 para 2. Saiu daqui para cá. E aí você conseguiu identificar, por exemplo, que o nadador vai nadar nessa direção, né? Como o problema disse, com Vn igual a 50. E que contra ele nada nessa direção porque existe aqui uma velocidade da correnteza. Existe aqui um VC de 30 metros por minuto, igual a 30. E aí você conseguiu também identificar, por exemplo, que para a nossa conta do tempo, a gente precisaria usar, por exemplo, essa componente aqui, né? Essa componente, que aqui eu vou chamar ela
simplesmente de ver, como eu chamei no começo. E aí você, obviamente, percebeu que isso aqui é um triângulo retângulo, mas não percebeu que isso aqui é um triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5, que multiplicado por 10 dá 30, 40, 50. Como é que você calcula V aqui? Você calcula V simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras, né? Ó, hipotenusa ao quadrado, então 50 ao quadrado. Isso é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? E aí você faz essa continha aqui, que no final das contas fica V ao quadrado igual 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado, né? Porque esse 30 vai com o sinal negativo para o outro lado lá, então fica 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. E aí, fazendo essa conta, você chega no mesmo resultado, que é V igual a 40 metros por minuto. Beleza? Isso aqui é no caso de você não ter identificado que se tratava de um triângulo pitagórico. Beleza? Então, filhote, é isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, que essa é a única forma que você tem de ajudar esse professor. Abraços e bons estudos. Até a próxima.